Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nessa quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, dia 4 de novembro de 2020, hoje é dia de São Carlos Borromeu. Carlos Borromeu, praticamente, ele iniciou aí os seminários para a formação dos padres, tem uma grande contribuição, depois aí do Concílio de Trento, praticamente na formação dos padres. Tinha necessidade de que os padres sejam formados de uma certa forma. E aí então nós começamos aí então essa história de São Carlos Borromeu e nós vamos pedir então aí muita intercessão dele hoje para cada um de nós. Nessa quarta-feira aqui a palavra de Deus, o Evangelho vai ser bem incisivo, Lucas capítulo 14, versículo 25 a 33, mas principalmente o versículo 26. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, da sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos, de suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós estávamos comentando ontem, anteontem, segunda, no domingo. O santo é aquele que faz a vontade de Deus. O santo é aquele que desapega das coisas dessa terra e coloca o teu coração na eternidade. O Senhor vai dizer aqui claramente hoje, se o discípulo não desapegar de tudo, ele não pode ser discípulo do Senhor, porque o Senhor, ele quer a gente todo para ele. O Senhor não está falando aqui para você ignorar, para você não dar atenção, mas o Senhor está pedindo aqui um amor preferencial por ele, dar preferência para ele, gastar a preferência, a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Hoje, na meditação de Santo Afonso Maria de Ligório, vai dizer claramente aqui: o que faz a vontade de Deus entra no céu. O que não faz a vontade de Deus não entra no céu, gente. Não entra no céu. As coisas são diretas assim, não tem que fazer muitos rodeios, E aqui então, para você se salvar, diz aqui Santo Afonso Maria de Ligório, é necessário você sacrificar a própria vontade. Uma palavra hoje que caiu em desuso é o sacrifício da própria vontade. Você tem certas vontades que você tem que desapegar dela ou fazer um certo sacrifício dela. Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. E aí então a gente não se desapega, a gente pode toda hora fazer a nossa própria vontade, os nossos próprios gostos, achando que é a vontade de Deus. Quem de nós hoje, na vida, pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ou melhor ainda, que hoje o Senhor aqui vai dizer aqui claramente, Dote-me, Domine, facere voluntatem tua. Senhor, ensinai-me a fazer a vossa vontade, a sua santa vontade. É o Salmo 142, versículo 10. Senhor, ensinai-me a fazer a tua santa vontade, não a minha própria vontade. E aí então, ele vai dizer aqui ainda, Santo Afonso Maria de Ligório, citando São Gregório, que nós temos que, ao longo da nossa vida e no primeiro horário da nossa vida, na nossa meditação, nós temos que prevenir, ou nós temos que prever as tentações que podem ocorrer ao longo do nosso dia, quando pode atrapalhar a nós fazermos a vontade de Deus. Por exemplo, a vontade de Deus é que você seja uma pessoa de oração, é que você reze, que você seja santo, é que você seja íntimo de Deus, você foi chamado para a intimidade com o Senhor. Na sua meditação, ao longo da manhã, você vai ver e você vai ali então prever ou antever, antever aqui as tentações ou os momentos que podem tirar você do foco de fazer a vontade de Deus e não fazer a tua própria vontade. Mas muitas das vezes nós já acordamos de manhã, nós fazemos a nossa lista de nossas próprias vontades e esquecemos de fazer a lista das vontades de Deus para nós. São Gregório vai dizer aqui, são menos dolorosas as feridas antevistas. Prever o que pode causar dor no nosso coração de não fazer a vontade de Deus. Coisas que você tem que fazer, que é da vida rotineira, da vida social, mas
nunca esquecer aqui que a primeira vontade que você tem que fazer é a vontade de Deus. E vai dizer aqui, porém, para que tal sacrifício seja feito, deve ter duas qualidades. Deve ser feito sem reserva e constantemente. Para fazer a vontade de Deus, você tem que fazer ela sem reserva e constantemente. Diz aqui Santo Afonso Maria de Ligório: se alguém vem a mim, não desapegar do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, de seus filhos, dos seus irmãos, suas irmãs, até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Às vezes nós estamos tão apegados às coisas e às pessoas que a nossa preferência na nossa vida é as coisas e as pessoas e não Deus. Quando Deus tem um amor ciumento, furioso, Deus tem um amor ciumento teu e Ele quer o teu coração e o meu coração todo para Ele. Esse é o amor do nosso Deus, porque fomos criados para Ele. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.